tornar o Jesus vivo muito real para um mundo moribundo. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 ao 19. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Trazemos para você o testemunho de Saratu, com realidades divinas que abrirão seus olhos. Saratu era uma filha especial do espírito marinho, rainha do litoral, que encontrou Jesus e foi libertada. Quando ela foi condenada à morte por loucura, pelo reino das trevas, por sua recusa em matar um parente seu, que era tão bom para ela, e no decorrer de uma condição mental e acontecimentos anormais, Saratu foi trazida ao nosso ministério. Sua libertação foi um cabo de guerra, após o qual a guerra continuou. Este reino das trevas um dia capturou Saratu novamente, e a levou de volta ao seu reino, forçando-a a pegar uma maçã, destinada a reiniciá-la. O dedo de Jesus apareceu de uma parede e a golpeou. Imediatamente, ela se viu escapando do meio deles com grande velocidade. Quando ela pensou que havia escapado completamente deles, ela diminuiu a velocidade e uma escuridão muito densa imediatamente a envolveu. Ela imediatamente percebeu que havia sido recapturada por eles. Desamparadamente em suas mãos e sem saber o que fazer em seguida, algo aconteceu de repente. Por favor, ouça-os com atenção e seja abençoado. De acordo com Saratu, uma luz poderosa como nunca foi vista apareceu um pouco acima dela. A luz poderosa começou a falar e disse a ela: você sabe quem eu sou? Saratu imediatamente disse: sim, você é Jesus. Assim que Saratu confessou que ele era Jesus e mencionou o nome Jesus, a luz poderosa a puxou como um imã para fora da escuridão e começou a falar com ela. Esta grande luz disse a Saratu: sempre que você tiver algum problema, diga um caminho é Jesus. Por implicação, é um caminho de mão única, e não de mão dupla, que leva a Deus, sendo Jesus o único caminho de salvação, libertação e, quando convidados em tempos de dificuldade, aqueles que estão nesse caminho recebem ajuda do alto. O próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus instruiu Saratu a dizer que isso significa também que há um mistério ligado a esta confissão. Irmãos, testemunhos como esses são dados para enriquecer almas dispostas de muitas maneiras e por vários motivos. Jesus Cristo está vivo, mais do que muitos pensam ou imaginam. Ele diz: eis que estou convosco sempre, até o fim dos tempos. Leia Mateus capítulo 28. Ele prometeu nunca deixá-lo ou abandoná-lo, não importa o que você esteja passando. Assim como a grande luz que encontrou Saulo, que mais tarde se tornou Paulo, quando ele estava destruindo os cristãos, como visto em Atos, capítulo 22, Cristo Jesus apareceu para libertar Saratu das trevas e, até mesmo forneceu-lhe uma rede de segurança e uma senha sempre que ela tivesse algum problema. Isso mostra, entre todas as outras coisas, que Jesus está interessado em todos os seus problemas e tem planos de intervenção, e tudo que você precisa crer nele, para estar vivo e ser capaz de cumprir sua palavra. Jesus é o único Salvador e nosso socorro presente em tempos de dificuldade. Somos mais que vencedores. Após a libertação e, num momento em que Saratu estava dando seu testemunho e confissões diante de toda a congregação, ela começou a chorar incontrolavelmente. Eu disse aos porteiros para deixá-la em paz. Depois de um clamor tão profundo, Saratu disse que os cristãos não sabem o que têm. Ela repetidamente disse isso balançando a cabeça, para mostrar o quão sério é o problema dos cristãos não saberem o que têm em Cristo. Ela disse que em seu reino, eles são enganados para acreditar que são os seres mais poderosos. Os seus encontros com Jesus na sua libertação, abriram-lhe os olhos para conhecer a verdade de que Jesus Cristo está muito acima de tudo, e que ninguém que realmente conheça este facto poderá ficar desapontado. Ela se virou para mim diante da multidão e disse que os cristãos precisam saber o que têm e o que nós não sabemos. As pessoas começaram a chorar na congregação quando uma forte convicção veio sobre elas de repente. Ela disse que os pastores que vêm ao seu reino em busca de poder são decepções. Ela até mencionou alguns deles e suas igrejas. Chegou um dia depois de Saratu se juntar a seus pais em outra cidade, os espíritos marinhos a pegaram novamente, e começaram a espancá-la até a morte, já que ela se recusava a se render a eles.
Como a situação ficou bastante intensa aí, de repente ela me viu aqui em cima, a uma curta distância. Saratu disse que quando me viu deu um suspiro de alívio porque aquele que a salvou tinha vindo, mas para sua surpresa, eu não fiz nada, apenas fiquei ali olhando. Então uma voz lhe disse: "Você não disse um caminho é Jesus?" Quando Saratu disse essas mesmas palavras, ela disse que eu me movi com uma velocidade indescritível, espalhei-os e resgatei-a de suas mãos, enquanto imediatamente a pegava no ombro e saía do local. Há uma enorme mensagem a extrair disto. Saratu não foi libertada até que ela fizesse o que foi instruída a fazer, como dizer: um caminho é Jesus. Sua obediência é sua libertação. Sua confissão é sua salvação. Você não pode se tornar uma presa em nenhuma situação quando você fez de Jesus seu Senhor e Salvador. Jesus está super vivo hoje e, para sempre. Naquele caso, quem Saratu viu foi Jesus assumindo a minha forma ao vir em seu socorro. Saratu e os outros foram expostos por sua libertação, revelando que qualquer pessoa que se envolve em imoralidade sexual de qualquer época, adultério, fornicação, pornografia, masturbação, bestialidade, homossexualidade, lesbianismo, etc., está conectada a eles no reino da água através de sinais espirituais demoníacos, que são então usados para controlar e, finalmente, destruir tal pessoa. Este é o fim dos tempos, conforme predito na Bíblia. Tome cuidado. Ela falou de um veneno espiritual chamado Isana, que entra em pessoas sexualmente imorais e as torna suas escravas sexuais. Uma vez que entra em uma pessoa, a pessoa continuará a espalhá-lo para vítimas masculinas e femininas. Um dos sinais é que alguém se torna um maníaco sexual para espalhar isso para o maior número possível. Ela disse que os pastores que estão possuídos por esta Isana, simplesmente não conseguem parar de dormir com seus membros e com qualquer pessoa que vejam. Os pastores em aliança com eles usaram o sexo para aumentar ou manter seu poder, riqueza e influência. Saratu e companhia revelaram como usam a pornografia para destruir o mundo, e como se posicionam em pontos privilegiados para capturar homens e mulheres que procuram parceiros sexuais, inclusive nas igrejas. Ela disse que muitos políticos, empresários e pessoas em diferentes carreiras que desejam riquezas e poder em troca de suas almas e de outras pessoas são todos seus cativos. Eles também acrescentaram que muitos pastores são agora seus escravos através do materialismo da imoralidade sexual e do amor à fama. Saratu foi levada a alguns pastores, imãs muçulmanos e médicos nativos no auge dos seus problemas, antes de finalmente a trazerem para o nosso ministério. Ela revelou como alguns daqueles a quem ela foi levada para a libertação foram dominados e, até mesmo obrigados a se tornarem seus membros antes de finalmente serem trazidos para o nosso ministério. Um segredo sério sobre Saratu e seus semelhantes, que o tempo e o espaço não nos permitem entrar em detalhes, é que sua concepção e nascimento foram misteriosos. Certamente estamos vivendo em um mundo cheio de mistérios, tendo apenas Jesus como resposta. Um dia, depois de terminarmos a oração de libertação de Saratu, eu estava em casa relaxando pela manhã quando, de repente, a rainha do mundo marinho apareceu ali mesmo na minha sala, totalmente nua, para me seduzir. Ela queria que eu parasse de atacar seu reino e chegasse a um acordo e compromisso com ela e, em troca, ela me daria tudo o que eu quero neste mundo. Há ministros hoje em igrejas que ficaram tão presos ao fato de que estes são a fonte de seu poder, fama, influência e dinheiro. Você os vê exibindo poder e riqueza como se essa fosse a principal razão do cristianismo. Suas influências sobre a multidão que eles controlam ou comandam e os milagres que você vê em suas reuniões são todos do reino das trevas. Para resumir a longa história, o Espírito Santo imediatamente levantou um estandarte contra a rainha das trevas. Quando decidi chamá-la aqui e ela desapareceu. Quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito de Deus levantará um estandarte, então não tema. Imediatamente após essa experiência, Saratu chegou fisicamente com alguém e me disse que a rainha dos espíritos marinhos veio até ela há alguns minutos para dizer que ela estava vindo para lutar comigo até o fim, por ter levado sua filha especial e perturbado seu reino. Como se isso não bastasse, naquela mesma noite eu me encontrei em um lugar denso e desértico, sozinho, sem saber como cheguei lá e para que estava ali. De repente, vi uma matilha de incontáveis leões vindo atrás de mim. Eram tantos em número. Quando eles se aproximaram e pensaram que finalmente haviam colocado sua presa em um beco sem saída, através de seu plano bem elaborado, a palmeira muito alta de repente cresceu do chão do nada e eu me encontrei bem em cima dela. A voz veio da palmeira e disse:
Eu sou o Senhor seu Salvador, Jesus. Isso foi em um lugar deserto, onde não havia absolutamente nada. Os leões ficaram muito desapontados e olharam para onde eu estava relaxando na palmeira sem nenhum medo. Imediatamente aquele que liderava a matilha de leões se transformou na mesma rainha marinha da costa que veio me seduzir antes. Esta mensagem vem da testemunha Kim Paul Obiek, uma testemunha viva do mandato de Jesus Cristo do céu. Jesus Cristo está vivo e você pode encontrá-lo vida. Ele virá em breve, como disse, para arrebatar sua igreja. Você o aceitou em seu coração com arrependimento genuíno dos pecados? Muitos ficarão para trás. Viva pronto sempre. O retorno de Jesus Cristo, nosso Rei Noivo, está aqui. Quão preparado por você? Compartilhe com urgência agora. Deus o abençoe.